Fala, empreendedor! Maravilha, bastante conteúdo, né? Agora a gente vai entrar num assunto muito importante, que é o assunto sobre o diagnóstico do nosso negócio. A hora de a gente parar, dar um passo para trás, olhar o nosso negócio de fora para dentro e de dentro para fora, entender ao certo como que está a real situação do nosso negócio, o que nós precisamos fazer primeiro, por quê? O 7-Up, ele é feito de 7 passos. Porém, o único passo que é obrigatório para cada negócio é o primeiro, que é o controle, que é o básico, entendeu? Esse é obrigatório. Por quê? Os outros 6 passos, branding, leads, vendas, fidelização, recorrência e recomendação, ele vai depender muito da situação atual do seu negócio. Porque não adianta você investir em um item se o outro tiver mais crítico. Então, talvez esse vídeo fique longo, talvez eu separe ele, mas a princípio nós vamos aprender a diagnosticar o nosso negócio. Essa aula também serve caso tenha algum profissional da área que queira aprender a diagnosticar um negócio, como que ele faz, como ele identifica o que precisa ou não. Isso pode até ajudar na hora das vendas, mas essa aula também vai te ajudar com isso, tá? Então, a gente vai aprender e o principal que a gente vai aprender nesse momento vai ser o seguinte: você tem que ter a sua lista de controle, entendeu? É aquele painel, o seu negócio, os números, o conceito básico para você conseguir controlar isso. E não adianta, só você, dono de negócio ou pessoas que têm acesso a isso, que vão conseguir alimentar esses indicadores, né? Então a gente tem, eu levantei aqui 7 indicadores, poderia ser até mais, né? Poderia ser 8. Mas eu deixei 7 indicadores para a gente conseguir trabalhar. E todos são importantes. Basicamente, tudo que a gente veio conversando, essa daqui é a base que vai fazer com que vocês tomem as decisões. Então nós temos os indicadores de isso eu não estou nem contando que você já está fazendo DRE, que você já tem todo o seu controle de venda, de custo, de custos fixos, variáveis, matéria-prima, funcionário, tudo. Não estou nem contando isso, porque essa tá lá atrás do básico, tá? Aqui a gente está só reforçando, mas vamos lá. Vendas brutas, entendeu? Que seria o seu faturamento, valor que você vende. Vamos tratar isso por um mês, tá? Faturamento mensal. Ótimo. Segundo, números de vendas. Quantas notas são emitidas? Quantas vendas? Qual o volume de vendas total? Entendeu? Vamos fazer por mês também. Ticket médio. Ticket médio é o quê? É uma continha. Faturamento do período, do mês, dividido pelo número de vendas do mês. Descobriremos o ticket médio, o valor do ticket médio. O que significa isso? Na média, o quanto que as pessoas gastam com você? Na média desse mês deu R$50. Então você sabe que cada cliente que entra na sua loja, na teoria, é R$50 para você, tá bom? No seu faturamento. Quarto item, novos clientes. Então você deve estar cadastrando os clientes que você já tem, e sempre que aparecer um novo cliente, você tem que computar isso. Então o que você vai fazer? Você está cadastrando. No final do mês você vai olhar. Esse mês, você vai. Como que você sabe isso? É simples. Você vai ter uma planilha com a quantidade. Se o mês passado parou em 30 e no final desse mês parou em 60, você ganhou 30 novos clientes. Você só precisa ter o controle de não repetir os números. Então, isso a gente já conversou. Novos clientes, para a gente entender o crescimento do seu negócio em relação à quantidade de clientes, tá? Isso clientes de primeira compra nesse período, entendeu? Mas o cliente ele ficou um ano sem vir. Não? Se ele já comprou uma vez e ele voltou, é outra coisa. Entendeu? É só na primeira vez, entendeu?
Ah, putz, mas eu tô com meu negócio há uns 2 anos já, Lucas, eu não sei. Aí tudo bem. Desse começo, a gente vai fazer isso do zero, entendeu? Para cada cliente que, mesmo que ele já te conhecesse, no começo a gente vai contar como a primeira vez esse cliente, entendeu? Se você não controlava isso antes, a gente vai passar a controlar como se o seu negócio tivesse começado agora, tá bom? LTV, Lifetime Value. O que seria isso? Seria o seu ticket médio vezes o número de compras, entendeu? Quantas compras teve, por exemplo, no período, no mês, vezes a frequência que esse cliente veio, entendeu? Então, vamos até colocar mais um item aí, a frequência que o cliente retornou com você. Se o cliente ele vem uma vez por mês, é a frequência de uma vez. Se ele vem 2 vezes por mês, é a frequência de 2 vezes por mês, entendeu? Vamos controlar isso também. Então, o LTV é o quê? Quanto que o seu cliente ele vai deixar, ele vai gastar com o seu negócio nesse período. Ah, Lucas, mensal tá difícil calcular, faz semestral. Ah, tá difícil, faz anual. Básico é anual, gente. LTV. Pega lá, quantas vezes? Ah, eu vi aqui que esse cliente já tinha comprado. Quando foi a data? Ah, foi tanto. Bom, então, na média que eu estou percebendo aqui, o cliente ele volta a cada 3 meses aí, entendeu? Então, a gente vai conseguir controlar dessa forma. E aí a gente vai só multiplicar quantas vezes ele volta, vezes o ticket médio, vezes quanto tempo, entendeu? Como que ficaria isso? Se o cliente ele vem 4 vezes no ano e ele gasta um valor de R$ 200, entendeu? Qual o período? Um ano. Quantas vezes ele veio? 4 vezes. Qual o ticket? 200. Ou seja, o LTV anual, em média, R$ 800 por cliente. Entendeu? Mas a gente tem que ter sempre essa média, tá? Por isso que tem que ter a quantidade média de visitas do cliente, de quantas vezes ele compra por mês, tá bom? Se tiver difícil para você, o que você pode fazer? Você pega a quantidade de clientes que você teve, aliás, a quantidade de vendas, o volume de vendas, e você divide pela quantidade de clientes que você teve nesse período, entendeu? Aí não tem problema se repetir, entendeu? Para a gente conseguir saber quantas vezes esse cliente voltou durante esse período, tá? Mas a gente já teve aula de LTV para aprender a calcular, tá mais fácil. CAC, quanto que você investiu em marketing nesse período, mais comissões de vendedores, completo. Quanto que você investiu em marketing dividido pelo número de novos clientes? A gente vai ter o seu CAC, o seu custo de aquisição ao cliente. Entendeu? E nós teremos também a taxa de recompra. O que seria isso? Seria como se fosse uma taxa de fidelidade, entendeu? Que você vai pegar quantas vendas você teve dividido pelos clientes que já tinham comprado com você no período, entendeu? Então, vamos lá. Se a gente teve uma quantidade de vendas e a gente percebeu que nesse período de 30 clientes, 10 recompraram, então tá mais fácil de calcular. Por exemplo, se você teve 100 vendas, dessas 100 vendas, 10 clientes, eles vieram 100 dividido por 10, você tem uma taxa de recompra de 10%. Ou seja, a cada 10 pessoas que compram de você, uma volta para comprar. Entendeu? Basiquinho, gente. E o que vocês vão fazer? Talvez só o LTV dê uma embaralhada, mas na aula tá mais fácil. O que vocês vão fazer? Eu posso até disponibilizar uma planilha dessa para vocês. Eu vou pegar para montar, tá? E eu deixo junto com o material. E só que vocês têm que se comprometer a preencher isso mensalmente, entendeu? Para vocês entenderem a evolução do negócio de vocês, entendeu? Por quê? Quando a gente fizer esse controle, você vai entender, ó,
eu comecei assim, tá? Vamos começar a trabalhar o que o Lucas falou? Tá bom. Ó, eu entendi que a necessidade do meu negócio é branding. A gente vai falar depois, mas se eu começar a atacar o branding do meu negócio, qual o indicador que vai subir, qual que vai descer? Entendeu? Ah, talvez o meu custo por aquisição ele aumente, entendeu? Porque eu vou estar investindo mais em marketing e talvez eu esteja alcançando um público maior, mas ainda não está surtindo efeito. Então é natural o CAC aumentar. Ah, mas qual o número que pode aumentar também consecutivamente? O número de novos clientes, entendeu? Então eu vou estar investindo mais, mas os clientes de primeira compra, a quantidade desse cliente vai estar aumentando, entendeu? Então a gente vai aprender tudo isso, tá? Então, primeira parte vai ser essa. Vou deixar a planilha e vocês têm que controlar 100% isso, tá bom? 100%, não tem como. E mantendo o cadastro, tudo certinho que a gente comentou, tá bom? Fazendo isso, a gente vai partir para as análises do que precisa ou não do nosso negócio.